Mudança climática. E aí, a humanidade vai acabar? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos tratar aqui um pouquinho, uma pincelada de algumas questões ambientais, que é menos a nossa pauta, mas mais importante, políticas públicas, o que pode ser feito a respeito, que sim é a nossa pauta, tentando dar um pouco das visões sobre o assunto. Em primeiro lugar, temas ambientais, hoje em dia, são temas muito polêmicos, com grupinhos de lado a lado de ódio, se xingando e tentando nem escutar um pouco o que o outro está falando, e acaba sendo, dentro dos grandes temas ambientais, a questão do efeito estufa, da mudança climática, é o mais polêmico, o mais impactante de todos. A gente vê aí ativistas como Greta Thunberg fazendo um lado que é o lado mais do terrorismo ecológico mesmo, e tem do outro lado a galera da negação, que fala que isso tudo é uma fantasia, é uma conspiração da Globo, com os globalistas, com a ONU, e que é tudo mentira. Então já vamos falar um pouco mais desse assunto passo a passo, uma lógica para a gente poder pensar sobre, mas antes disso é importante deixar claro que meio ambiente não deveria ser um tema de direita e esquerda, é um tema da humanidade como um todo. Se o planeta realmente for pro beleléu, morrem todos, morrem os esquerdistas, morrem os direitistas, e se realmente for um negócio fantasioso que não tem nada a ver, que tá tudo tranquilo, não precisaria tomar nenhuma medida, também impacta a todos. Agora, historicamente, é curioso que até mais ou menos os anos 50, 60 desse século, se você falar em meio ambiente, seria até um pouco mais o contrário. Você tem conservadores, pessoal de direita, que historicamente defendia mais a pauta de meio ambiente, e os tais de esquerda, os progressistas, que queriam aumentar a industrialização, melhorar a condição de vida para a base, estavam menos sensíveis a esse tema, mais a fim de crescimento econômico, de melhorar a vida da base e menos no meio ambiente. Por exemplo, o presidente Theodore Roosevelt dos Estados Unidos, um conservador, foi historicamente o que mais fez pela preservação, foi o cara que criou os maiores parques nacionais nos Estados Unidos para a preservação. Depois um outro cara que foi um marco, que criou a Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, foi o tão detestado, tão odiado Richard Nixon, também um cara de direita. Então até mais ou menos essa década, 50, 60, um pouquinho dos anos 70, você tinha conservadores liderando a luta pelo meio ambiente, depois acabou invertendo, tinha que ser uma pauta de todos. Vamos agora para a questão do gás carbônico, do efeito estufa, tal, que tanto se fala. Bom, a gente sabe que para ter vida na Terra é praticamente um milagre. Existem aí dezenas de milhões de planetas e até onde a gente sabe só tem um deles que tem as condições extremamente delicadas, extremamente raras para poder ter vida. É sim o nosso planetinha azul. Tanto em termos de temperatura, a atmosfera, que tem exatamente os gases certinhos para a gente poder respirar, aquela combinação de oxigênio com gás carbônico, com nitrogênio, etc. E historicamente, ao longo de dezenas de milhões de anos, você teve um equilíbrio ambiental de certa forma, girando em torno de um pequeno desvio, que é um ciclo de carbono natural, ou seja, tem uma queimada aqui, então joga mais carbono, tem os bichos respirando, tem as florestas crescendo que chupa carbono, então os níveis estavam relativamente estáveis ao longo de milhões de anos. Isso tem aí uma série de instrumentos científicos que detectam. E a gente sabe que nos últimos 200 anos mais ou menos, depois da Revolução Industrial, isso mudou radicalmente. Porque basicamente nós, seres humanos, encontramos uma nova forma de energia, que é o tal do hidrocarboneto, os combustíveis fósseis, são eles o carvão mineral, o gás natural e, claro, o petróleo. Então, esses três, basicamente, o que a gente faz? A gente faz um buraco no chão e encontra esses hidrocarbonetos, que estão enterrados lá por dezenas de milhões de anos pela natureza, às vezes centenas de milhões, e cava esse carbono e queima ele para gerar energia e joga na atmosfera. É isso que a gente tem feito. Inicialmente, isso até foi considerado, curiosamente, uma coisa ambiental, porque quando surgiram os primeiros carros em Londres, por exemplo, a galera falava: nossa, isso vai ser muito bom para uma cidade limpa, em vez de ter aqui cavalo para todo lado fazendo cocô nas ruas. Descrevia-se Londres como uma cidade cheia de cocô de cavalo para tudo quanto é lado. Puxa, vai ter esses carros que são super limpos. E aí não se sabia que, claro, isso ia espalhar para burro. Automóveis e fábricas e caminhões para todo lado e usinas elétricas movidas a hidrocarbonetos, queimando carvão, queimando gás natural para gerar energia, e que isso ia ter um impacto global no meio ambiente. Que, obviamente, os cientistas divergem, né? Enquanto que é esse impacto, se é grave, se não é, etc. Agora, a gente tem que ser muito grato aos hidrocarbonetos no primeiro momento, sem histeria. A lá Greta Thunberg, por exemplo, que fala que o ser humano deveria meio que voltar para a idade das cavernas, né? Parar de queimar carbono, e aí, basicamente, você ia ter fim da energia elétrica. Se você ficar doente, por exemplo, 3 da manhã, esquece hospital e centro cirúrgico, e esquece produção agrícola em massa, e esquece transporte em massa de alimentos. Ou seja, se você concretizar a visão mais radical, mais histérica de um extremo, liderado por ativistas como, por exemplo, essa Greta Thunberg, você está querendo, basicamente, na prática, matar de fome 90% da humanidade, tá? Não tem como fugir disso. Então, se você for para a visão histérica, você vai obrigatoriamente falar: olha, eu aceito, eu quero matar, eu aceito que a gente vai ter que matar 90% dos seres humanos de fome, porque sem as energias que a gente tem hoje, a gente não consegue mover a engrenagem econômica que sequer que produz comida. Então, eu espero que esse pessoal da histeria tenha pelo menos um pouco de decência e falar assim: não, eu concordo e eu até me voluntario para morrer primeiro, tá? Eu e minha família e todo mundo dos malucos aqui, nós vamos morrer primeiro para dar o exemplo. Porque se ele acha que
que vai matar todo mundo de fome, mas eles não, eles são do bem, aí seria uma hipocrisia muito grande. Independentemente desse ramo mais fanático que quer voltar para o passado e cancelar a modernidade, é um fato que a gente começou como ser humano a mudar o perfil de consumo e de gás carbônico na atmosfera. Então aquele nível que era jogado sempre na atmosfera e que se reciclava naturalmente com as florestas, com as algas do mar, etc., a gente começou a desenterrar carbono e queimar, desenterrar carbono e queimar. E isso tem um impacto. Não existe dúvida nenhuma de que em algum momento nós vamos ter que transicionar, porque vai acabar o hidrocarboneto. Não é infinito, o petróleo, o gás, o carvão. Isso vai ser transicionado em algum momento do futuro, mais perto ou mais longe, ninguém sabe, para energias que a gente chama renováveis. São energias que não jogam carbono na atmosfera. Por exemplo, solar, você capta a luz do sol e gera energia elétrica. Por exemplo, vento, que você capta a força do vento que vem, gira a turbina, gera energia elétrica. Até nuclear, por exemplo, é uma energia bastante limpa, porque você está usando combustível nuclear, não gera carbono na atmosfera, então ele é bem melhor. Então, que vai ter que transicionar em algum momento, não tem a menor dúvida. A discussão toda desse tema é em quanto tempo e qual o impacto. Então você tem basicamente dois grupos de cientistas. Você tem os otimistas e os pessimistas. Os otimistas falam assim, olha, temos muito tempo, não precisa se preocupar, esse negócio de carbono é um grande alarmismo, é uma grande histeria, esse negócio não tem problema nenhum, o ser humano está queimando carvão, mas isso não impacta no meio ambiente e a gente pode ficar sossegado. E os pessimistas, eles falam o seguinte, olha, isso aqui é extremamente sério. Se a gente continuar cavando carvão, petróleo e gás e queimando, nós estamos vendo já uma maior concentração de gás carbônico na atmosfera, está aumentando a concentração. Quando tem mais concentração, ele filtra menos a luz do sol, ele reflete menos a luz do sol que vem lá do espaço, e isso começa a aquecer a Terra. Então o nosso planeta está aquecendo muito rápido. Se você olhar ano a ano, você não percebe, mas se você pegar uma série histórica, fizer um gráfico, você vai ver que de uma temperatura relativamente estável, nas últimas décadas, nós estamos subindo muito rápido. E isso vai ser, segundo esse grupo de pessimistas, vai ser uma catástrofe. Do tipo assim, que as guerras mundiais, a bomba atômica, a fome, a doença, tudo, segundo esse grupo, tudo isso vai ser fichinha perto do impacto que vai ter a mudança climática. Nós estamos falando de planeta aquecendo de forma descontrolada, nós estamos falando de áreas de floresta e áreas verdes virando deserto em massa, o mundo ficando muito quente, o gelo do Polo Norte, o gelo do Polo Sul, quer dizer, o que foi chamar as calotas polares, derretendo, aumentando o nível dos mares, que aquele gelo todo derrete, e o mar subindo e inundando regiões litorâneas. Então, cidades inteiras que hoje estão perto da costa, onde moram bilhões de pessoas, mas bilhões, vão ficar inundadas e essas pessoas vão ficar deslocadas. Então, nós estamos falando, segundo esse grupo, tem o grupo do deixa disso, otimista, não é nada, não liga, e tem o grupo dos pessimistas que fala, isso é muito sério, nós precisamos imediatamente reduzir o nosso consumo de carbono, usar outras fontes de energia, migrar para outras fontes de energia, senão a humanidade vai estar em risco. Basicamente, a polêmica acontece entre esses dois grupos e seus seguidores. Nós, como leigos, que não sabemos direito tecnicamente, como é que a gente vai aqui na nossa vida saber se o clima está realmente mudando desse jeito ou daquele? Primeiro ponto, não que isso seja uma verdade absoluta, porque a maioria não necessariamente está certa, mas a gente precisa dizer que não são grupos equilibrados, tá? Não existe. Nós estamos falando no grupo dos otimistas, você tem de 5 no máximo, mas sendo muito generoso, não tem 10% dos cientistas no grupo dos otimistas. Está mais para 3, 4%. Os cientistas que estão nas melhores universidades do mundo, que não estão numa conspiração global, o cientista da Alemanha, o da Finlândia, o cientista da África do Sul, o cientista dos Estados Unidos, o cientista israelense, não estão numa conspiração global para te enganar, entendeu? Tipo, não, eu quero enganar e fingir que tem um problema maior. São pesquisadores que estão fazendo o seu trabalho, vendo o que tem de evidência disponível e apresentando os resultados, tá? 95, 97% do mundo científico acha que o negócio é sério. Não talvez tanto quanto uma Greta Thunberg, não de forma histérica, que temos, por exemplo, que voltar para a Idade da Pedra, mas são caras que falam, ó, tem que cuidar disso aqui. E tem uma minoria que fala, não, isso aqui não precisa preocupar, é tudo uma farsa, o ser humano não está mudando o planeta está muito bem, não precisa fazer nada. Qual que é a verdade absoluta? Eu não sei dizer, cara, você também não sabe, ninguém sabe. E a gente entende que tem grupos que são mais céticos, mais otimistas no negócio do meio ambiente, que aí pega esses cientistas, essa minoria e fala, não, eu achei um cientista também que fala aquilo que eu quero acreditar, e os outros todos são uma conspiração do mal, de 97% dos cientistas do mundo, eles são muito maus, eles estão conspirando para me enganar. Eu diria duas coisas pra gente pensar junto, tá? Porque também ninguém é dono da verdade aqui. Vamos pensar junto sobre o assunto. Se tem alguém que teria interesse, bolso, dinheiro,
para fazer uma conspiração é mais o lado otimista. Porque o lado otimista fala que não precisa fazer nada e beneficia qual interesse? Quem que tem interesse no lado otimista ganhar? As empresas de hidrocarbonetos, né, de petróleo, gás natural, carvão, que querem continuar minando e vendendo o seu produto sem muita oposição. O outro lado, que é a energia limpa, é muito fragmentado. Não tem um cartel de 5, 6 empresas globais que mandam na energia limpa. Não tem. A energia solar é super difusa, a energia eólica, nuclear, são grupos totalmente diferentes. Se tem um grupo que poderia estar eventualmente, que eu nem acho que é o caso, tá? Mas se tivesse uma teoria da conspiração, ela estaria do lado da galera do deixa disso. E o segundo ponto, quando a gente tem um dilema, a gente tem que pensar no tipo de erro que a gente está disposto a correr. Esse acho que é o ponto mais importante. Você tem o otimista e tem o pessimista. Um tá mais certo, o outro tá errado, a verdade tá em algum lugar no meio do caminho aí, pode estar mais para cá, mais para lá. Vamos pensar junto primeiro o que acontece se o otimista tiver razão. Vamos supor que esse cara tem razão mesmo e esse pessimista não tem razão e por algum motivo a gente segue o pessimista. Nós, humanidade, a gente vai no pessimista, a gente acelera a migração de energia, a gente gasta uns bilhões de dólares aí, reduz o consumo de petróleo, gás e tal, e aí no final não precisava ter feito. Daqui a 50 anos a gente olha e fala, cara, não precisava ter feito, os otimistas tinham razão. O que acontece com a humanidade nesse cenário? Nada. A gente acelerou um negócio que já ia acontecer de qualquer jeito, que é a migração energética. Agora, imagina se a gente errar para o outro lado. A gente fica lá com os otimistas. Não, deixa disso, o otimista tem razão, é tudo uma conspiração desses cientistas, esses caras não sabem de nada. E os 97% de cientistas que estão alertando, vamos supor que eles tenham razão, que a gente não fez porra nenhuma, a gente podia ter feito, a humanidade continua queimando petróleo, queimando carvão que nem louco, a temperatura da Terra sai de controle, regiões inteiras começam a virar deserto, as pessoas começam a morrer de fome, os mares subindo, as cidades inundadas, as pessoas deslocadas. Quer dizer, a gente podia ter falado, cara, a gente podia 50 anos atrás ter seguido os pessimistas, melhorado um pouco o perfil econômico, a matriz energética, e não fizemos. Responde comigo, qual erro é menos grave? Qual é o lado da prudência? Qual é o lado do conservadorismo? Qual é o lado que a gente tem que cuidar da humanidade para a gente não dar um fim na história humana na Terra? Então, ainda que você tenha um forte ceticismo quanto aos ativistas ambientais mais radicais, coisa que vale a pena ter um certo ceticismo sim, vale a pena pela prudência a gente tomar as medidas. E basicamente, medidas tem um monte e tal, mas a mais importante delas é a gente começar a criar incentivos. Não precisamos aqui sair fechando indústrias, destruindo empregos, fazendo mudanças radicais. A gente consegue, através de incentivos econômicos do governo, como por exemplo um carbon tax, a gente consegue mudar o perfil energético. O que é um carbon tax, por exemplo? É um carbon tax que pode se definir que ele vai ser neutro tributariamente, ou seja, reduzir a tributação e incentivar as energias limpas exatamente na mesma proporção de grana que você vai aumentar a tributação sobre as energias sujas. Então, vento, que hoje é taxado, solar, que hoje é taxado no Brasil, você zera esse imposto e essa mesma grana que você economizou aqui, exatamente igual, sem aumento de carga, você joga para os combustíveis sujos. E pode ser uma coisa muito interessante, defendida por todos. Não precisa ser uma guerra de esquerda e direita. A esquerda, obviamente, está super mais comprada, né? Porque hoje em dia, apesar de que antigamente, como eu mencionei, não era pauta de esquerda, mas hoje é, então certamente vai apoiar. Os conservadores, que historicamente, até o próprio nome, conservador, prudência, vamos errar pelo lado da segurança, melhor a gente se garantir agora, vão também poder apoiar. E os liberais, que têm uma visão, às vezes, um pouco mais, poxa, vamos tirar o estado da economia, vamos simplificar as regras, também tem um interesse muito grande, até pelo lado econômico, porque as energias limpas, num país como o Brasil, que tem muito potencial, nós podemos ser um líder em energia limpa, nós podemos exportar para outros países, nós podemos gerar emprego, nós temos solar muito forte, muito sol no nosso Brasil todo, potencial eólico, energia dos mares também, energia geotérmica, nós temos hidrelétrica, nem se fala, nós podemos explorar mais o potencial nuclear, então não precisa ser um desastre econômico para evitar um desastre ambiental. Nós podemos, pela lógica, num caminho do centro, incentivando a economia, incentivando a melhoria da matriz energética, né? Menos energia suja, mais energia limpa, ser um exemplo para o mundo, com empregos, com boas políticas públicas, sem aumento de carga tributária e não jogando pôquer com o futuro da humanidade. Porque ainda que você seja um cético ambiental, você pode estar errado. E se você estiver errado, isso vai ser fatal. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.